É básico, né, de qualquer pessoa que queira se integrar, ou qualquer pessoa civilizada, vamos dizer assim, ou que não se devem fazer aqui em Portugal, ou até mesmo que irritam os portugueses, né? E com razão. Em Portugal, ser português, que levam a esse mito que o português ele é mal educado. De casa no Brasil, que você vai vender ali. Aqui você tem que saber respeitar o tempo. Isso me incomoda, mas aqui em Portugal tem um pezinho a mais. Que isso realmente é um problema e até em escola mesmo, na Clarinha. Ele já tá fugindo da lei da própria educação. É verdade. Exatamente. Assim, é triste, gente. É muito triste os bons pagarem pelo erro dos outros. Você veio porque você quis, ninguém te obrigou. Exatamente. Então, Portugal e o Brasil são países diferentes. Entenda isso. Isso é coisa de brasileiro. Ele fala, a gente vê logo o brasileiro para o pé. Aqui chama a polícia vem e acabou, entendeu? É problema sério. É problema. Pode ter certeza que você vai ser julgado, né? E com razão. Oi, gente! Fala, pessoal! Oi, gente! Então, pessoal, nós estamos aqui no nosso cantinho. Hoje vocês estão convidados para ficar aqui na nossa casa com a gente e vamos falar de uns assuntos que eu acho muito importantes para quem já está aqui em Portugal e quem está pensando em vir a Portugal, né, Felipe? Exatamente. Esse é um assunto, assim, eu acho que é central num processo de integração junto à sociedade portuguesa, que é a questão de coisas que a gente não deve fazer aqui em Portugal. Deve ser evitada mesmo para não ter problemas futuros, né, gente? Então nós separamos aqui, na verdade, 13 tópicos. Evidentemente, isso aqui não é uma receita de bolo. Com certeza existem muitas outras coisas que são, entre aspas, né, proibidas ou que não se devem fazer aqui em Portugal, ou até mesmo que irritam os portugueses, né? E com razão, todas elas. Se você é brasileiro ou de uma outra nacionalidade vier para Portugal e fazer o contrário desses 13 tópicos, pode ter certeza que você vai ser julgado, né? E com razão. Em qualquer lugar do mundo, se você está imigrando, você tem que respeitar a cultura, o procedimento, as pessoas, como é o dia a dia das pessoas. A gente não pode tentar mudar isso. A gente tem que se integrar a isso e respeitar, né? Em qualquer lugar do mundo, tanto aqui quanto no Japão. Tem que ser assim. E até mesmo no Brasil também, né? Pessoas, estrangeiros que vão ao Brasil também tem que se adequar àquela realidade, né? Vamos lá, vamos para os tópicos logo. Vamos começar. Porque são 13 tópicos, como havia dito. Eles não estão mais ou menos ordenados por ordem de importância, não. A exceção do primeiro, que eu acho que o primeiro é o grande central, né? O grande, vamos dizer assim, a cláusula pétrea, né? Aquela que não se pode mudar de forma alguma, porque se você fizer errado, com certeza, você vai ser muito julgado pelos portugueses e, novamente, eu falo com muita razão, né? Então, o primeiro tópico é: jamais, em tempo algum, critique a tradição dos portugueses. Nossa Senhora, isso dá um rolo e com razão. Porque eles são um povo muito tradicional. Ele tem aquelas tradições de antigamente que eles levam mesmo a sério, de bisavô para avô, e eles gostam, eles têm carinho e eles não querem que isso acabe. Vocês que conhecem o nosso canal sabem, a gente adora as tradições portuguesas, a gente adora ir às festas de tradições. A gente adora ir às festas de igreja, que tem a procissão. As procissões, né? Os santinhos que eles estão homenageando. Enfim, é uma coisa muito bonita de se ver o amor que eles têm pelas tradições. E isso engloba os antepassados. É como se eles estivessem acariciando seus antepassados, mantendo a tradição até hoje. Eles gostam mesmo e é muito bonito de se ver. Exatamente. A gente está falando aqui de um país, né, que tem séculos de história, né? 900 anos. A gente está falando aí de quase um milênio, né, de história. Então, é muito rico, né? E o que a Patrícia falou é verdade em relação à igreja, né? No caso, a igreja católica, porque Portugal é um país de 86%, 86% ou 83%, em referência ao último censo, né? Cristão. Esse país foi forjado na base do cristianismo, né? Então, todas as tradições, basicamente,
elas são muito voltadas também para o cristianismo, né? E também para a época do reinado, enfim. Então, jamais, em tempo algum, fale mal das tradições portuguesas, né, Clarinha? Sim. E do mesmo jeito que os brasileiros gostam que respeitem a cultura, os portugueses também gostam. Exatamente. Se você é português e vai para o Brasil, mesmo que você não concorde com a cultura, respeite. É básico, né, de qualquer pessoa que queira se integrar ou qualquer pessoa civilizada, vamos dizer assim. Bom, vamos para o segundo tópico, Sim, né? vamos embora. Não faça nunca brasileirices, né, em Portugal, né? Porque Portugal não é Brasil. Então, não ache que você vai chegar aqui e vai ter aquela Brazilian way of life, né? Não esquece. Então, Portugal não é o Brasil. São países diferentes. Entenda isso. Então, isso a gente está falando de coisas assim, do dia a dia, corriqueiras, que no Brasil são comuns. Muitas delas são até proibidas, né? Mas se torna aquela coisa comum no Brasil e ninguém fiscaliza e as coisas funcionam e dessa forma e acabou. Pronto, né? Muitas pessoas até acham que isso é legal no Brasil, mas não é, mas não segue. Então, por exemplo, coisas assim simples, né? Por exemplo, a lei do silêncio no Brasil existe. Tem que respeitar. 10 horas da noite aqui é um silêncio mesmo. O pessoal leva a sério. E se acontece alguma coisa, eles vêm pedir desculpas. Por exemplo, se um convívio foi até mais tarde, numa sexta-feira, eles pedem desculpas. E assim, coisa de 15 minutos. Não é muita coisa, não. E é raro acontecer. E é raríssimo. Raríssimo. Eles levam mesmo a sério os horários. Som alto, nem de dia, não é agradável, entendeu? Você quer botar o seu funk, sua música, sei lá. Seja lá qual for. Não dá, gente. Tem que escutar baixinho e respeitar o outro. Não é botar igual lá no Brasil, que a gente bota um samba, o outro bota um pagode, tá tudo certo, tudo alto. Não, aqui não funciona desse jeito. A gente passava, né, por esses problemas no Brasil, né? Era uma das coisas que me incomodavam muito, nos incomodava muito, né? Então nós temos uma casa no Brasil, que é dentro do condomínio, e tem lá a parte social, né? A parte de festas e tudo, o salão de festas, né? Então, existe a lei do silêncio do Brasil, mas as pessoas às vezes não respeitam, não. Muitas das vezes não respeitam, não. Eu acho que tá mais ou menos no DNA também do brasileiro, né? Daquela coisa de, vamos lá, todo mundo aceita, aí chama o vizinho participa também, pronto, tá tudo certo e tal, e acabou, né? E, enfim, não chama-se a polícia. Aqui chama a polícia vem e acabou, entendeu? E vai, manda desligar, dá problema sério. Dá problema. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos respeitar a lei do silêncio. Tanto de dia, para não ser incômodo para as pessoas, uma pessoa que vão olhar, aquele ali, olha, bota aquele som, entendeu? Não incomodar ninguém e todo mundo fica bem e às 10 horas da noite nem pensar. Eu vou falar agora aqui um outro subtópico dentro desse tópico 2, né? Tem a ver também com a questão do silêncio, né? Que é a questão de obras, né? Quando você vai fazer uma obra na sua casa, no seu prédio principalmente, né? Nós fizemos aí, inclusive agora, né? Recentemente, tem até um vídeo do nosso canal, se você não assistiu, assiste aí esse vídeo. Eu vou colocar, inclusive no final desse vídeo, um card com a lista de todos os vídeos que a gente vai citar aqui, né? Mas nós fizemos uma obra e você tem obrigação de comunicar, colocar um papel, um aviso, pedir ao síndico, né, a administração do prédio, colocar lá na entrada, né, para poder avisar todos os vizinhos que vai ter obra, né, que você se compromete de não fazer aquele barulho, né, claro, obra sempre dá barulho, né, mas respeitar e os horários e tudo direitinho. E então, diz de quando a quando, né? Exatamente. O seu papelzinho de bala, o seu papelzinho de bolso. Bala rebuçado, né? Rebuçado aqui em Portugal. O seu papelzinho que está na sua bolsinha. Não jogue no chão, eles estão, de olho. Te observando. Cocôzinho do cachorro. Isso é um problema também, porque eu já tive, todo mundo sabe que a gente teve um cachorro aqui, a Bia, e assim, tem que sair com, não adianta, tem que sair com um saquinho e catar. o em cocôzinho. alguns lugares da rua também tem coisas que dão... umas plaquinhas, umas casinhas, né? Exatamente, que eles dão saquinhos pra cachorro. Geralmente nos parques essas coisas tem, né? Aí você me fala assim, Felipe, Patrícia, Clarinha, mas eu tenho um português meu que é vizinho que faz isso.
Gente, o que a gente está querendo dizer aqui é de uma forma geral, né? Geral, os portugueses respeitam. E mesmo que eles não respeitem, a gente tem que respeitar, porque isso é lei, Claro. né? Mas eles respeitam. É claro que você pode ter um vizinho, né? Em todo lugar tem gente que não vai respeitar, independente da nacionalidade. Mas assim, a grande maioria dos portugueses respeitam. No né? geral, Exatamente. Também, o jogar um papel no chão já tá fugindo da lei da própria educação. é verdade. Exatamente. Porque também o lixo tá ali para ser usado, né? Para se jogar as coisas no chão. Exatamente. Muito bem, minha filha. Parabéns, isso mesmo. Uma outra coisa também interessante, né, que tá nesse tópico aí das brasileirices, né, que é uma coisa que não pode lavar carro na rua. No Brasil isso é comum. Você bota o carro na frente da sua casa, pega a mangueira de água lá e lava. Aqui não pode. Aqui você tem que levar nos lugares, no lava-jato, direitinho, você não pode. Outro tópico também interessante das brasileirices, isso é uma coisa que eu confesso que no Brasil eu fazia muito, mas aqui eu não faço, que é andar sem camisa, homem. Não. Andar sem camisa na rua. Não andam sem camisa. E a gente, no verão, o que a gente gosta? De uma havaiana, de um chinelinho de dedo, não é, gente? Vamos ser sinceros. E aqui é tênis. Eu me lembro que aqui mesmo no calor é tênis, sandália, eles nunca usam havaiana, chinelinho de dedo pra passear. Isso é coisa de brasileiro. Ele fala, a gente vê logo o brasileiro pelo pé, que é o chinelo de dedo. Que aqui, mesmo no calor de 40 graus, é seu tênisinho bonitinho e tal. Exatamente. E eu lembro que quando eu vim pra cá, que eu tenho uma padaria aqui embaixo mesmo, e eu ia comprar pão, ia de chinelo, às vezes estava até chovendo, mas a gente no Brasil anda de chinelo com chuva. Não é se não estiver chovendo muito, a gente não vai rapidinho na rua, vai de chinelo. Todo mundo ficava horrorizado. Eu lembro perfeitamente. E hoje eu já perdi esse hábito. Eu só vou de chinelo mesmo pra praia. Todos os nossos vídeos, quando a gente fizer alguma referência a Brasil, na verdade a gente está falando da nossa experiência, da nossa realidade lá no Rio de Janeiro, na nossa vida lá no Rio de Janeiro, né? Então isso é também deixar muito claro, né? Uma outra coisa interessante também tem a ver com o carro, né? É que aqui a questão do seguro do carro. Aqui quando você compra um carro, o seguro do carro, ele é obrigatório. Você não tira da concessionária, ou se você vai comprar de outra pessoa, no particular, né? Você não pode transitar com o carro sem o seguro. Então tem que estar no seu nome, direitinho. E se tiver algum acidente, alguma coisa assim, em estrada, na rua e tal, principalmente em estrada, né? Você tem que botar aquele coletezinho amarelo, né? Refletor, porque isso é lei. Porque se você tiver sem o coletezinho, eu acho que dá, com certeza, dá multa, né? Dá multa. Bom, vamos lá agora para o terceiro tópico, né? Que ele também é um tópico muito importante, né? Em Portugal, prove ser um cidadão melhor do que você é no seu próprio país. Eu acho importante, né? Porque a gente já está indo para um país que não é o nosso. Então a gente tem que respeitar tudo, todas as leis, todas as culturas, todas as pessoas e costumes. Então a gente tem que dançar conforme a música, né, pessoal? Exatamente. Esse é o certo. Você não vai impor nada seu, você está chegando. Você veio porque você quis, ninguém te obrigou. Exatamente. Então você tem que dançar conforme a música e ponto. É isso. Para você ter uma boa convivência. Exatamente. E um exemplo muito importante, né? É para aquelas pessoas que chegam em Portugal e vão arrendar, né? Que é alugar casas aqui, é não destruir a casa, né, do seu senhorio, né, do dono da casa, porque isso cria uma situação complicada. A gente sabe, né, que a grande maioria dos brasileiros, eles cuidam bem das casas das pessoas aqui, mas infelizmente a gente sabe também que esta pequena minoria que não cuida bem acaba manchando um pouco a imagem. Sim. Aí, às vezes, uma pessoa, uma família de bem, né, tá querendo chegar, uma família ou uma pessoa sozinha, enfim, independe, né, da quantidade de pessoas que quer vir para cá, às vezes cria uma certa dificuldade de alugar, né, porque tem alguns senhorios que falam para brasileiros, eu não alugo, não arrendo. Assim, é triste, gente. É muito triste uns bons pagarem pelo erro dos outros. Exatamente. Não é? Não custa nada todo mundo fazer tudo direitinho, que não dá problema pra ninguém. Exatamente. Fica todo mundo feliz, o senhorio, você que está alugando a casa. Então, cuide da casa como se fosse sua. Afinal de contas, durante o período de aluguel, ela é a sua casa, ela é o seu lar, né? Então tenha lá, coloque-se no lugar do senhorio, né? Cuide bem direitinho da casa que vai dar tudo certo, tende a dar tudo certo aí. Vamos lá,
para o quarto tópico, que eu acho que esse é um clássico. O português, ele é mal educado? Não é? Muitos brasileiros têm essa imagem muito deturpada. Não tem nada de mal educado. Eles são o que são e são o brasileiro dá aquela volta, aquela coisa toda pra falar. Eles vão direto ao ponto. É papum. Isso, é aquilo outro e acabou. Curto e grosso. Mas não é na grosseria, é o foco. Ele vai no foco do problema, no foco do que ele tem que te falar e pronto. Mas isso não é que ele seja mal educado. Ele é direto. Exatamente. É diferente. E na questão das piadas também. Às vezes as piadas deles parecem que é uma piada mais mal educada. Mas não é. É o humor dele diferente. Exatamente. Clarinha falou uma coisa importante, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Que são duas características, né? Que levam a esse mito que o português ele é mal educado. Claro, existem portugueses mal educados, óbvio, né? Portugueses, italianos, brasileiros, espanhóis, venezuelanos, todo mundo. Mas, por exemplo, a gente tem... a gente sabe que duas características importantes, né? Que muitas pessoas acham que os portugueses são mal educados, é pelo seguinte: o humor, que foi o que Clarinha falou. O humor é diferente. O humor do português é um humor mais ácido, entendeu? Enquanto que nós, brasileiros, somos mais fanfarrões, né? Brincalhões. Eles também são. Mas assim, o humor deles é um humor mais ácido. E uma outra coisa também importante também é a seguinte: é que os portugueses, eles são muito, mas muito literais. Então, eles entendem, eles usam as palavras com os seus significados da forma correta, né? Então, se a palavra X significa isso, é isso, né? É igual aquela história, né? Quando fala assim, que horas que você vai fechar, né? Aí ele fala assim, não, eu não fecho, quem vai fechar é o comércio, né? Já aconteceu comigo também de parar num posto de gasolina, quem não sabe, né? Aqui em Portugal, a grande maioria dos postos de gasolina, você coloca, é o self-service, né? Você coloca lá e ou você paga na máquina, ali mesmo na bomba, na hora, ou então você vai lá na lojinha, né, de conveniência do lado, no caixa, paga, né, presencialmente, né. E uma das vezes eu fui lá na lojinha pagar, né, e falei assim, eu estou lá na bomba tal. Aí a senhora chegou pra mim e falou assim, não, o senhor não está lá na bomba tal, o senhor está aqui, quem está lá é a vossa viatura. Mas falou brincando, porque também tem isso, né, os portugueses entendem muito bem, nós, brasileiros, por uma questão da cultura brasileira chegar aqui muito mais fácil, né, muito mais pujante, né? Novelas, músicas, enfim, eles são muito nascidos e criados assistindo essas novelas e acabam entendendo melhor e sabendo muito mais da gente do que nós, brasileiros, quando estamos no Brasil, sabemos da cultura portuguesa. Eles consomem muito YouTube, muita novela, programações do Brasil, de Ana Maria Braga, eles adoram. Exatamente. Não, e teve um outro lance também interessante, né, que contar, que é o seguinte, há uns meses atrás, um casal de amigos nossos vieram no Brasil, né, visitar aqui, vieram fazer um cruzeiro e tudo, e passaram aqui um dia aqui na cidade do Porto, né, e nós passamos o domingo com ele, e nós fomos levar na francesinha para eles comerem. E lá na ementa, no cardápio, tinha lá, francesinha tal, 1929, né, que é nós fomos no lugar, inclusive na Regaleira, né. Sim, é um lugar tradicional da francesinha. É onde surgiu o prato francesinha, né. Então nós levamos eles lá, eu cheguei pro garçom, que já era conhecido meu, porque a gente tá lá de vez em quando, né? Cheguei pra ele e falei assim, olha, tem aí a francesinha 1929? O garçom chegou pra mim, na brincadeira, claro, mas sério, né? Porque o humor é assim, o humor deles é assim. E chegou pra mim e falou assim, não temos a 1929. Aí eu fui e falei assim, mas não tem, pô, mas sempre tem. Não, nós temos a de 2024. É de 2024. E riu. Aí eu falei, tá. Nisso, o casal brasileiros, amigos nossos, na hora acharam que ele estava sendo grosseiro, mas não, entendeu? O outro exemplo, nesse mesmo dia também, na hora que nós fomos tirar uma foto, né, fotografar, aí eu peguei meu celular, meu telemóvel, falei assim, fulano, tira aí uma foto pra gente. Aí ele ficou com o celular, o telemóvel na mão, assim, olhando, analisando, assim, e tal. Aí eu até na hora fiquei assim, mas o que houve e tal, né? Aí ele falou assim, não, é porque eu tô aqui vendo onde vai sair. Ver onde vai sair. Aí eu falei, vai sair o quê? Ele falou, a foto. O senhor não falou que pra eu tirar a foto? Eu sei colocar, mas tirar eu não sei. Tá certo, entendeu? Então essa é a literalidade do português. E muitas das pessoas acham, principalmente nesses ambientes de restaurante, né, que o garçom tá sendo mal educado. Não.
Isso aí é Ele uma tá brincadeira, é uma brincadeira. Claro, pode ter um ou outro que vai ser mal educado, de novo, né? Como em qualquer lugar do mundo. Mas, assim, 90% das vezes, pode ter certeza que é o humor ácido, é a brincadeira deles mesmo, né? Então não leve a mal, isso é só brincadeira e é o jeitão deles, não tem nada de mal educado. Vamos lá, quinto ponto. Cuidado com a exposição excessiva. Isso tem a ver com fotos, filmagens. Aqui eles levam muito a sério, né? Principalmente as imagens, não só das pessoas de uma forma... Também, além das pessoas de uma forma geral, mas principalmente de crianças, entendeu? Tem que ter muito cuidado ao tirar fotos, ao filmar. A gente sempre tem esse cuidado para não pegar criança. Se pega alguma criança, a gente tem que embaçar um pouquinho para ninguém reconhecer, porque isso realmente é um problema. E até em escola mesmo, da Clarinha, quando vai fazer alguma programação fora da escola, ou mesmo dentro da escola que vai tirar foto, a gente tem que assinar autorizando a tirar foto, a poder ir ao lugar, tudo autorizando, porque nada pode ser sem autorização dos pais. Exatamente. Então, e eu acho isso muito correto, né? É claro, a gente às vezes está filmando na rua, no ambiente público, né? Você pode pegar, mas o objetivo, assim, que eu tô querendo dizer, a gente está querendo dizer, não é chegar focando a pessoa e tal, sem a autorização dela. Geralmente, quando uma pessoa aparece para falar no nosso vídeo, comentar alguma coisa, geralmente não, todas as vezes, na verdade, a gente sempre pergunta se pode filmar e tal, porque isso aí também é básico, né? Na verdade, no Brasil é assim também, mas poucas pessoas desconhecem isso e no Brasil, a gente leva a coisa de uma forma diferente, né? Então, aqui é muito, não só em Portugal, mas a Europa, de uma forma geral, é muito assim, né? Vamos lá, Deixa eu só contar um caso. A gente teve um dia que nós estávamos gravando, era uma festa do brinquedo. E na hora que a gente chegou aí, veio uma garotinha muito fofa, falou: eu conheço você, deixa eu tirar uma foto, porque você é do YouTube, não sei o quê. Aí falou com a gente, deu beijinho e tudo, pediu pra gravar com a gente. Olha a situação. Foi a festa de Alfena, esse? Eu vou colocar também na... Aí pediu pra gravar com a gente. Aí eu fiquei meio assim, eu falei: poxa, mas a menina tava ali sozinha, a mãe ou o pai, onde estava? Eu falei assim: mas meu amor, onde tá sua mãe e seu pai? A gente não pode gravar assim. Não, eu tô com a minha avó tá ali. Eu falei: meu Deus do céu. Aí a avó veio. A avó falou: olha, pode gravar, ela gosta muito de vocês, ela assiste, não sei o quê, ela adora a Clarinha e tal. Mas olha o problema, a palavra o vento leva. Ela estava com a avó. Porque a gente não estava gravando na hora. Eu falei: Felipe, vamos gravar com ela no celular dela. Foi. Né? Então fica com ela. Isso. A lembrança lá que encontrou com a gente, ela ficou toda satisfeita. Mas ela queria aparecer. Mas a gente falou: olha, você não pode aparecer com a gente no YouTube, porque sua mãe e seu pai não estão aqui, mas a gente vai aparecer com você no seu telemóvel. A gente tá bom assim? Tá bom assim? Ela tá bom. Ela ficou toda feliz. Pronto, gravou. Ela nos gravou, acabou nos gravando. Por se tratar de uma criança, né? Vamos lá agora para o sexto tópico. Se você quiser empreender em Portugal, faça da forma correta. Né? Não tente dar jeitinho, não tente fazer dentro de casa, porque não vai dar certo. Eles têm muito controle da segurança sanitária. Se chama ASAI aqui, que é o órgão que é como se fosse um correspondente, mais ou menos, à vigilância sanitária. E também essa ASAI também faz, além da questão sanitária, né? Também faz também a parte de regulação de preços. Não regulação de preços, mas principalmente nessas épocas de Black Friday e tal, eles fazem essas vistorias todas para ver se o desconto era aquele mesmo, se não está sendo uma fraude ou a Black Fraud, enfim. Então eles fazem todo esse trabalho também de concorrência, enfim. Então isso é muito sério. Foi o que a Patrícia falou. Sabe aquele papo de fazer o docinho dentro de casa no Brasil? O docinho que você vai vender ali, o cachorro quente que você vai ali na esquina, a coxinha que você vai vender. Esquece, aqui não pode. Não pode. Só se você abrir um estabelecimento seu, aí você vai estar com tudo certinho, aí você pode, se eles pedirem para ver a cozinha, tem que ser uma cozinha industrial, aquela coisa toda, nos padrões que ele, de acordo com o seu comércio, ele tem que estar tudo direitinho ali, preto no branco. O papel é assinado. E aí sim, porque fora disso você vai arrumar um problema sério pra você. Exatamente. Bom, o próximo tópico, que é o sétimo e o 8, eles estão muito ligados, né? O sétimo é o seguinte: cuidado com o tratamento
com as pessoas, as palavras utilizadas, mas de uma forma quando você vai tratar. Por exemplo, sabe aquela história? Ô moço, que a gente fala no Brasil, né? Chama o garçom. Ô moço, ô moça. Moço aqui tem um significado um cadinho pejorativo, vamos dizer assim. Não é legal. Não é legal. Na verdade aqui, vamos lá, é como se fosse um subalterno, um empregado, um criado. Empregado aqui não tem a mesma conotação do Brasil. No Brasil, empregado é um cadinho. Você chamar alguém de empregado, a pessoa pode sentir um cadinho mal, no sentido de ser subalterno mesmo, inferior, vamos dizer assim. Aqui não. Aqui o empregado você pode utilizar. Mas claro, você não vai chamar o garçom de empregado, né? Você como cliente não vai chamar ele... É senhor. Quer chamar um garçom, uma garçonete aqui? Senhor, senhora, pronto, tá tudo certo. Não chame de moço, nem chame de moça. Porque o objetivo aqui, eu acho que isso aqui eu tava lendo alguma coisa, perguntei também pros amigos portugueses, que o moço aqui tem é uma questão histórica, né? Que antigamente, principalmente na época do pós-guerra, em Portugal, os moços eram aquelas pessoas, existiam aquelas famílias que eram vulneráveis economicamente, né? Muitas delas deixavam os seus filhos para as pessoas que tinham um pouco mais recursos, né? E essas pessoas de recursos trocavam trabalhos por alimentação. Então, por exemplo, davam às crianças, não é que davam às crianças, mas as crianças ou seus adolescentes, né, da família mais pobre, vamos dizer assim, serviam, vamos dizer assim, essas famílias mais abastadas, né? Então elas eram chamados dos moços de recado, que faziam trabalhos de uma forma geral, por exemplo, né? Então tem essa conotação. Então você chamar um garçom, uma garçonete aqui de moço, cuidado com isso, porque ele pode ou ela podem ficar um pouquinho chateados. É claro que, novamente, né, muitos deles, talvez, percebendo que você é brasileiro, vai levar isso na boa, vai entender. Vai deixar passar. Vai deixar passar, mas não vai gostar, entendeu? E alguns não vão deixar passar e vão reclamar, e com razão. Então, se você está em Portugal, fale a forma portuguesa. E tenha cuidado com isso. Você não está no Brasil. Você menina, você mulher, você mãe, quando escutam chamar sua filha de rapariga, você também não pode ficar chateado, porque rapariga no Brasil é uma coisa, aqui é outra. Rapariga é uma menina. Ô rapariga, vem aqui. Você não pode, se você está aqui, é a mesma, de novo, você tem que se acostumar com os costumes daqui. E o vocabulário também. Você não pode, igual minha amiga falou, eu me senti ofendida porque me chamaram rapariga. Que isso? Eu falei, você tá onde, meu amor? Aí ela olhou pra mim e eu falei, pois, aqui é aqui, cara, não é lá. Bom, agora vamos para o próximo tópico, que é o oitavo, que ele está intimamente ali ligado com o sétimo, né? O sétimo tem a ver com o significado das palavras no sentido de tratamento, de tratar as pessoas, né? O moço, a moça e etc. Mas esse outro tópico tem a ver com o significado em si das palavras, né? Porque somos Brasil e Portugal, embora muitas pessoas insistentemente, tanto brasileiros como portugueses, acham que é a mesma língua, não, são línguas diferentes. Não é só a forma que se fala, as línguas são diferentes. O vocabulário é diferente. O vocabulário e o significado de muitas palavras. Então vou dar aí alguns pequenos exemplos, né? Por exemplo, durex. Ih, eu preciso contar uma história do durex. Lembra, Clarinha? Durex no Brasil é fita cola, enquanto que aqui em Portugal, durex é o preservativo. Camisinha. E eu tinha acabado de chegar, Clarinha pequena, devia ter uns 7 anos, estava com 7 anos. A gente foi no mercado e eu precisava de durex, fita cola, né? Fita durex, normal, né? No meu vocabulário. Aí eu tava no caixa e lembrei. Aí eu falei, Clarinha, pega um durex pra mim aí. Um silêncio no mercado. E a Clarinha falou, mãe, mas eu não tô achando aqui, não sei o quê. Eu falei assim, Maria Clara, o durex tá ali na outra seção. Faz favor que já tá chegando a minha vez de ser atendida no caixa. Até a senhora do caixa ficou chocada. E ninguém me falou nada. Aí uma senhora que tava atrás me chamou e falou, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei o que você tá pedindo. Durex é aquela fita, não é? Eu falei, botar na capa do caderno, colar, né? Ela falou assim, não, mas durex aqui não é isso. Durex aqui é preservativo.
Eu falei, o quê? Aí eu falei, ai, peço desculpa, eu não sabia. Que eu tô acostumada com fita durex normal. Ela, eu percebo, vamos lá. Olha, eu saí da fila numa vergonha. Aí a senhora me levou onde tinha fita durex, que aqui é fita cola, compramos e tudo. Olha, eu fui até pro outro lado do mercado. Existem outras, né? Não vou ficar falando aqui, porque depois vocês pesquisem aí, só jogar, né? Mas do tipo assim, por exemplo, bico, Brasil é uma coisa, Portugal é outra. Não vou ficar falando aqui, porque depois vocês pesquisem aí. Também é utilizado injeção K. Mas, por exemplo, aqui se usa muito pica. Enfim, tem uma infinidade aí de diferenças. Então, estude aí as diferenças. Joga aí no Google, bota aí, sei lá, diferenças de palavras entre Brasil e Portugal. Você vai ver que tem vários vídeos ou vários blogs que vão falar sobre isso aí. Mas vamos lá. O próximo tópico é o nono, que é clássico também. Respeite as leis. Claro. Né? Então, qualquer lei. Respeite. Você pode não concordar, mas lei em qualquer lugar do mundo, concorde ou não, é cúmplice. E aqui não Sempre. tem jeitinho. Que as leis são para valer, há fiscalização, então cúmplice, né? E tem algumas assim interessantes, né? Eu vou citar aqui pelo menos duas, né? Que são um bocadinho diferentes de alguns do Brasil. Acho que no Brasil não se tem, pelo menos uma delas não tem. Uma que é a questão do nome dos filhos, né? Aqui você não pode batizar o seu filho com o nome que lhe bem entenda. Eu sei que no Brasil pode alguns cartórios, hoje em dia principalmente, meio que bloquearem alguns nomes muito diferentes. Né? Mas não existe exatamente uma relação de nomes permitidos. Aqui em Portugal, sim. Existe uma relação de nomes permitidos. Então, qualquer coisa diferente daquilo, você não pode. Eu já ouvi falar, e eu não sei se é verdade, se você souber, você me fala aqui nos comentários, é que existem algumas, vamos dizer assim, exceções em relação a essa questão, que é justamente filhos de estrangeiros. Eu acho que sendo filho de estrangeiros, ou seja, pessoas que não têm nacionalidade portuguesa, aí eles estão mais ou menos, entre aspas, liberados para colocar o nome dos seus filhos. Não sei, eu ouvi falar isso. Não atestei, não perguntei a ninguém se era verdade, não fui em nenhum órgão público. O outro exemplo que eu queria dar que é a questão do seguinte, as pessoas, quando vêm a Portugal, isso é muito comum, né? Um casal vem com um filho e não pode alugar um quarto com um filho, né? O quarto é só para solteiro ou para o casal. Sim. Então, se você tem um filho, você tem que alugar uma casa, um quarto para ele, separado para ele, por questões óbvias, de intimidade, etc e tal. Eu não sei se bebezinho, né, Patrícia? Talvez bebezinho, porque geralmente bebezinho é normal, né? É normal, acho eu. Também se for diferente, você me coloca aqui nos comentários. Vamos lá. O próximo tópico é saiba, claro, né, entender as diferenças, né, entre os países, Brasil e Portugal, né? Então, de forma alguma, compare os países. Isso é clássico também. Né? São países distintos, não tem que comparar nada. Acabou, entendeu? Então, o Brasil é assim, é assado. Não, mas você não está no Brasil, você está em Portugal, né? O que às vezes é corriqueiro ou certo, aqui não é o corriqueiro e não é o certo. Por exemplo, até a questão da burocracia, né? Se tem muita burocracia em Portugal também. No Brasil se tem muito, em Portugal tem. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a burocracia do Brasil e de Portugal, elas são diferentes. Óbvio que ninguém gosta quando passa por um processo de burocracia. Quanto menos burocracia, melhor, né? Mas a gente sabe que em algumas situações as burocracias são necessárias. Essa é a verdade. Por uma questão de ordenação de processo das coisas, né? No Brasil, de uma forma geral, as burocracias são criadas para, vamos dizer assim, atrapalhar. Para ter alguém que está implementando a burocracia levar alguma vantagem. Enquanto que em Portugal, já não vejo dessa forma. Portugal, as burocracias, elas, quando existem, elas têm uma lógica. Você pode ficar chateado, pode não gostar, vai receber uma cartinha, por que não manda por e-mail? Claro que o processo de digitalização em Portugal também ele é pujante também, ele está ocorrendo, assim como no Brasil também. Cada vez mais os processos digitais estão sendo implementados no mundo, né? Em Portugal não é diferente. Algumas coisas estão caindo, mas algumas coisas ainda existem, né? Por exemplo, você vai marcar um especialista, né? Médico, por exemplo, no Hospital São João ou no Hospital Santo Antônio, seja lá onde for, o seu médico de família te mandou. Então você vai receber em casa uma cartinha. Ele já tem a aplicação própria ao hospital que você consegue ver. Mas a cartinha vai chegar também. Vai chegar. Então você tem que esperar a cartinha chegar e tal. A questão também da parte de WhatsApp, né? Isso é curioso. A gente hoje observa, claro,
muito mais, né? Mas do que quando a gente chegou aqui em 2017, né? Os portugueses usam muito SMS, né? Mas o WhatsApp agora já tá pegando um cadinho mais, é, né? É. Já tá pegando, acho que de uns 2, 3 anos pra cá ela pegou um pouquinho mais. No Brasil a gente já tinha, aqui também, claro, WhatsApp no mundo, né? Mas assim, principalmente os jovens já utilizavam. Isso eu tô falando de pessoas numa faixa, né, de idade assim, sei lá, acima de 40, 45 anos. Não se usavam muito o WhatsApp, hoje já usa. Mas ainda é muito comum o SMS. No Brasil a gente não manda SMS. Você que é português não sabe, mas no Brasil é raríssimo amigos trocarem SMS. O 11º tópico, que tem a ver com dizer não à cultura da ostentação. Aquela coisa do Brasil, do carro bonito. O continente americano é assim, enquanto que no continente europeu é o contrário. As pessoas aqui, elas não estão preocupadas de mostrar o que tem, de um grosso modo. Não, aqui ninguém tá preocupado em se mostrar. Pelo contrário, tem um ditado muito sábio aqui que eu aprendi, que é o seguinte: deixe eles pensarem que você não tem o dinheiro pro café, até eles descobrirem sozinhos que você é o dono da padaria. Exatamente. Sentiu, né? No continente americano tem aquela cultura do ter, não do ser. Aqui na Europa, o ser fala mais do que o ter, né? Claro, você vai ver alguns jovens aí que vai ter um carro ostentando, isso é qualquer lugar, né, no mundo. Mas assim, de novo, né, querendo dizer, de uma forma geral, a sociedade portuguesa, ela age dessa forma. Vamos lá, o 12º tópico é seja pontual. Ah, isso aí. Mas aqui em Portugal tem um pezinho a mais, né? Aqui se você marca uma festa 8 horas da noite, por exemplo, chegue às 8 horas da noite. 8 horas da noite. Se você chegar às 8h15, já vão ficar chateados. Vai achar que isso é, sei, de uma forma justificada, né? Porque no Brasil, é assim, se você marca 8 horas, na nossa cabeça no Brasil é o seguinte: você não atrasa porque atrasou, porque é normal atrasar. Sim, né? Como é que eu falo? A festa tá marcada às 8, mas chegar às 8h30. Não vou lá, ainda falo. 8h30. É para dar tempo do anfitrião se atrasar alguma coisa, resolver tudo. É uma elegância você chegar uns minutinhos a mais para o anfitrião resolver se tiver alguma coisa dando errado. É uma regra de etiqueta, inclusive. Exatamente. Etiqueta, bom, tudo bem, você pode concordar ou não, mas é o jeito que o Brasil funciona, né? Gira a máquina. Nós, como brasileiros, temos a liberdade de dizer. Isso me incomoda, sinceramente. Me incomoda. Se você marca às 8 horas, marcou às 8 horas e acabou. Seja aqui em Portugal, que é o correto, ou seja no Brasil. Isso sempre me incomodou no Brasil, entendeu? Aqui, então, eu pelo menos respiro aliviado. Se marcou 8 horas, eu vou chegar às 8 horas. Vai estar todo mundo lá esperando. E as pessoas lá no Brasil ainda falam, ainda tem a frasezinha, né? Vou chegar cedo, vai limpar o salão, né? Ainda falam assim ainda. Vamos marcar 8 horas, por exemplo. Festa de fim de ano com amigos convívio, 8 horas. 8 horas tá todo mundo já na mesa. Exatamente. Certinho. Fala aí, se você que é brasileiro e tá assistindo nosso vídeo, nosso querido inscrito brasileiro, conterrâneo, diz aí se não é assim mesmo no Brasil, entendeu? Mas tá tudo certo, né, no Brasil, né? Tô querendo dizer o seguinte: não faça isso aqui em Portugal, porque não vai ter esse entendimento, não tem essa conotação, não tem esse significado. Não tem certo nem errado. A gente tem que respeitar o país que nós estamos, como funcionam as coisas. Bom, e o último tópico aqui, o 13º, que também igualmente importante como todos os outros, é o seguinte: saiba respeitar o tempo da amizade aqui em Portugal. Não queira ultrapassar, que nem a gente conhece a pessoa naquela hora, já é tapinha meu amigo. Nas costas. Aqui não tem isso. Esquece. Aqui para um português te chamar para casa dele, não demora. E se ele te chamar, você pode ter certeza que ele vai ser o teu melhor amigo. É verdade. Porque aqui funciona dessa forma, né? Lá no Brasil a gente vira amigo em 2 minutos. Já chama, vamos lá, vamos tomar uma lá em casa. Vamos tomar um cafezinho, uma cervejinha, um churrasco. Entra aí, não sei o que, não sei o que lá. Conhecer uma pessoa naquela hora. Aqui não existe isso. Não. Aqui você tem que saber respeitar o tempo, né? Não vá à casa do português sem ser chamado. Se você vai fazer alguma coisa, mesmo quando você tem já intimidade, ele já lhe convidou alguma vez e vocês já viraram amigos, mesmo assim, marque um horário, né? Vamos lá, vamos tomar um cafezinho. Tudo tem que ser avisado antes, telefonar, avisar, não bate ninguém na porta de ninguém. Não existe isso. Bom, pessoal, então esses 13 tópicos, né? Eu acho que a gente vê como importantes, né? Com certeza existem
muitos outros. Inclusive, se você pensou em algum que a gente não falou, você já bota aí nos comentários que depois a gente até fala mais sobre isso. A gente pode ter esquecido de alguns, claro que esquecemos. Importante, né? Mas aí vocês botam aí que a gente depois implementa aí. Exatamente. E se a gente falou alguma coisa que você, meu querido amigo português ou meu querido amigo brasileiro, ficou um bocadinho chateado, saiba que essa não foi a nossa intenção. Nenhum momento aqui a gente quer depreciar Portugal, ou os portugueses, ou o Brasil e os brasileiros. A gente está aqui passando a realidade do que acontece, nosso ponto de vista, do que a gente conversa. Querer ajudar quem está chegando, que está meio perdido, quem está pretendendo vir, já sabe mais ou menos como funciona, para chegar aqui e não ter um baque e fazer tudo errado e que vai piorar a situação. Isso vale tanto para as pessoas que querem vir morar, ou para até mesmo para as pessoas que queiram vir turistar, né? Principalmente esse tópico aí do garçom, dessas coisas do humor. Por exemplo, gente, se vocês... a gente foi a Paris, a gente pesquisou, a gente nem gravou aqui para Paris, que foi na época do Covid, mas a gente pesquisou a cultura de Paris, como a gente deveria nos comportar. Questão do restaurante, né? Que você não pode sentar escolher a sua mesa. É a cultura deles, quer queira ou não, é a cultura. E a gente não tá lá, a gente teve que respeitar. Exato. Chegou na porta, bonitinho. E eles não gostam de falar inglês, a gente teve que arrastar um francês e falar, pra ver se ele entendia a gente, porque eles não gostam. E a gente tem que chegar na porta, tendo esse todo cuidado. Esperar o garçom chegar, conversar com a gente e ele nos mostrar a mesa que ele acha que tem que ser a nossa. A gente não pode escolher nada. Exatamente. Mas a gente foi pra lá por quê? Porque quis, ninguém nos obrigou. A gente foi pra passear. E a gente gostou muito e tem que respeitar a cultura. Exatamente. E é aquela máxima, né? Em Roma, seja ou ser romano. Em Portugal, ser português. Claro. Não é? Essa é a verdade. É isso. Então, pessoal, essa é um vídeo que tem o intuito aí de mostrar pra vocês esses tópicos. E com certeza, se você seguir esse norte aí, esses 13 tópicos, o seu processo de integração na sociedade portuguesa tende a ser muito mais fácil. Com certeza, não é? Com certeza. Bom, pessoal, então por hoje é só. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe o vídeo. E fique ligado, toda semana tem vídeo novo no canal, hein? Exatamente. E não se esqueça, hein, que Portugal é muito além do vinho e do bacalhau. Beijinho, tchau, tchau. Até o próximo!